Galera, Filipenses 2, beleza? Capítulo 2, Filipenses. Pô, Filipada vai ter a vantagem aí de achar Filipenses, não é isso? Filipenses, capítulo... Aquela piadinha que só eu gosto. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Então, primeiro você tem que achar Filipenses. Beleza? As cartas de Paulo aí, vai passar os evangelhos, Atos, aí depois você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí você vai achar Filipenses. Beleza? Capítulo 2, verso 5 ao verso 11, a gente vai ler. Antes de ler, eu vou explicar uma situação para vocês aí. Quem não tiver, como ler, ajuda aí o amiguinho, por favor. Ou pede carona aí pro amigo que está do lado, o irmãozinho do lado. Beleza? Para a gente poder caminhar juntinho. Galera, olha só, vocês já viram uns vídeos assim? O algoritmo, né, dessas mídias sociais consegue direcionar para a gente vários vídeos que a gente gosta. E às vezes a gente nem gosta do vídeo, a gente assiste o vídeo para saber o que é, mas odiando o vídeo. Aí o algoritmo entende que você gostou daquele troço. Para quê, meu amigo? Aí vai reproduzir aquele vídeo que você odiou, mas assistiu odiando. E aí ele vai reproduzir aquele gênero ali para você 1000 vezes. Mas tem um que eu gosto mesmo, que é assim. É um cara que está numa academia, e aí ele tá ele é um auxiliar de serviços gerais. Ele é um cara que limpa a academia. E ele tá com o uniforme de pessoa que limpa a academia. E ele é esperto, porque ele bota o uniforme bem largão assim, e ele parece um cara comum. E ele passa pano, tal, vem com um balde assim, limpando. E aí tem uns caras marombadões lá, uns caras fortões, os caras pegando só peso muito sinistro. E aí tem uma hora que ele atrapalha meio que os caras de propósito, né? Ele fala assim, dá licencinha aqui, só para eu passar esse paninho aqui. E os caras estão morrendo, carregando peso. Aí ele fala assim, vou chegar só esse peso para cá. Cara, aí ele, um cara normal assim, ele pega aquele peso e bota pro lado. Quando ele faz aquilo, os caras ficam assim, tipo assim, meu Deus, de onde surgiu esse cara aqui? E aí ele faz isso várias vezes. Cara, eu perco a minha vida assistindo a esse vídeo. Eu gosto desse vídeo. É um negócio muito doido. Aí o algoritmo sacou que eu gosto desse gênero. Aí tem uns também que são os caras jogadores de basquete. Os caras são profissionais. Aí eles entram numa quadra assim de rua, só que eles estão disfarçados, beleza? E aí tá a galera, né, jogando de rua, né, basquete de rua ali, livre e tal. Cara, aí entra o maluco, posso jogar, não sei o quê, os caras não dão nada por ele. Cara, aí o maluco começa a fazer cesta pra caramba, joga muito e tal. Eu já fiz esse desafio com alguns, né, a maioria não vai lembrar, mas um que já perdeu pra mim aí foi Pedro Matias. Eu cheguei assim, velhão, tem 42 anos, beleza, galera? Vamos disputar aí flexão, eu e Pedro Matias. Quem vai ganhar? Moleque novo. Moleque novinho daquele, tá lá fazendo flexão todo dia. E eu, que não faço nunca. Tô em casa, tomando meu suquinho, não é isso? Deitado lá na poltrona. Aí daqui a pouco eu contra Pedro Matias. Infelizmente, Pedro Matias. O braço dele fica molenga assim na 30ª flexão, não consegue mais subir. E eu subo mais umas 5, depois eu fico passando mal o dia todo. Mas eu venço a batalha e é uma parada surpreendente, né? Uma parada... valeu, galera. Obrigado pela força aí. A mesma coisa que, né? Acaba essa história que a gente não aguenta mais. Cara, a história de Jesus é uma história interessante, porque a gente pode às vezes pensar assim, Jesus, ele, nasceu há 2000 anos e ele foi um cara muito bom, tudo mais. Mas é muito mais do que isso. Jesus, na verdade, ele sempre existiu como filho de Deus. Então você consegue imaginar essa parada? Jesus entra na história, mas Jesus é aquele que é responsável pela história. Jesus criou todas as coisas. Então, Jesus estava presente no dia da criação. Jesus, por meio dele, foram criadas
todas as coisas nos céus e na terra, por meio de Jesus Cristo. Jesus criou todas as galáxias, pensa nisso. A gente vive nesse sistema aqui, que é chamado Sistema Solar. Jesus criou cada planeta desse sistema. Jesus criou pelo seu poder o Sol. Jesus, pelo seu poder, criou todos os buracos negros. Jesus criou tudo o que existe. Jesus viu a queda de Satanás também num ponto da história que para a gente é totalmente desconhecido. Jesus viu isso, testemunhou. Um dia um anjo se rebela contra Deus. Esse anjo se coloca contra Deus com 1/3 dos anjos. Há uma rebelião naquilo que é chamado de céu. E nesse lugar dessa rebelião, Jesus está presente. O Filho de Deus está presente lá, naquele lugar, assistindo a coisas que aconteceram antes do mundo ser criado. Você vai sacar que quando a gente vai ler lá Gênesis, né, o início de tudo, principalmente capítulo 3, quando tem a queda dos seres humanos, Satanás já está ali na figura da serpente. Então, antes de a criação acontecer, provavelmente houve essa rebelião. Jesus assistiu a isso tudo. Mais do que isso, Jesus viu o dia do seu nascimento, Como é que você se chama? Beleza? Jesus construiu toda a cadeia de DNA do seu corpinho aí, das suas células. Jesus conhece cada parte, cada partícula do seu corpo. Jesus conhece cada milésimo de segundo da sua história, do início ao fim. Quando você foi concebido ou concebida pela sua mãe, sem a sua mãe saber ainda que você tinha sido concebido ou concebida, Jesus já te conhecia. 1000 anos antes de você nascer, Jesus já te conhecia. Na eternidade para trás, que a gente chama de eternidade passada. Saca só, se eu marco um ponto na história agora, daqui para frente, existe uma eternidade, algo sem fim. Pô, isso aí dá até para entender, sei lá, imaginar. Mas daqui para trás existe uma eternidade também, que a gente chama de eternidade passada. Então, para trás foi eterno e nessa eternidade Jesus te conhecia. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A gente canta aqui, não é isso? Quer que eu cante esse pedacinho? Pô, valeu, vou deixar para mais tarde, que de manhã minha voz... minha voz não está muito boa de manhã. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, Jesus, o Filho de Deus, já estava disposto a entregar a vida dele por você. É sobre esse Jesus que a gente vai falar. Muito mais importante do que qualquer um desses videozinhos aí que eu citei, existe alguém muito especial que entra na história. E esse texto de Filipenses vai contar exatamente isso pra gente. Então, ó, Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. É estranho que Paulo esteja preso e totalmente empolgado com essa parte. Por isso que eu tentei assim ler de um modo mais empolgado.
Não sei se você conhece o livro dos Atos dos Apóstolos. Beleza? O que o livro vai contar? A história da igreja depois que Jesus ressuscita, Jesus, né, é visto subindo para o céu, e aí os anjos falam para os discípulos assim, ó, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, e agora é hora de viver a vida de vocês como discípulos de Jesus. Eles esperam o Pentecostes e o Pentecostes acontece. O livro dos Atos dos Apóstolos vai contar a história dessa galera e a história de Paulo também uma parte. Você vai se lembrar que no final do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo está preso. Provavelmente é essa prisão aqui que Paulo está vivenciando. Beleza? Então, ó, acabou Atos dos Apóstolos, Paulo está preso. Nessa prisão de Roma, ele começa a escrever cartas para as pessoas que ele pregou, para as igrejas nas quais ele pregou. E ele escreve essa carta para essa igreja aqui de Filipenses. Beleza? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, provavelmente ele cita nesse trecho aqui um hino antigo. Então isso é uma música. Beleza? Possivelmente isso daqui é uma música que ele está fazendo uma citação. A partir do verso 9 a gente tem essa música. Por isso também Deus o exaltou. Você conhece a música? Dando o nome que está assim. Me ajuda aí, galera. De todos ao nome de Jesus. Se dobrem todos os joelhos nos céus e na terra. E toda língua diga que Jesus é o Senhor. Pra glória do nosso Deus. Jesus é Senhor. Pra galera, vai galera. Essa parte é muito alta. Isso aí, tá bom. Pô. Não sei se você sabe, mas todo cantor tem essa estratégia também. Na parte mais alta ele deixa a galera cantar para ele não se esforçar e ele faz a parte mais fácil. Galera, então a gente canta essa parada hoje, possivelmente lá na igreja primitiva. Isso daqui era um louvor. O que esse hino antigo ensina pra gente? Primeira lição que você vai anotar aí. Cristo é aquele que mais se humilhou. Então o texto vai dizer que Jesus é aquele que mais se humilhou. Olha só o que o texto diz. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja aqui? Ele está dizendo o seguinte, cara, como é que a gente vai viver aquilo que Jesus ensinou para a gente? Fazendo aquilo que ele fez. Beleza? Não é dizendo aquilo que ele disse. Você vive fazendo o que ele fez. Você não vive dizendo o que ele disse. Você pode dizer o que ele disse para a sua própria alma, entender o que ele disse, e para que outras pessoas entendam o que ele disse. Mas você precisa viver o que ele viveu. Essa é a parada. Evangelho é vida, é prática. Beleza? E aí, o que Jesus viveu? Jesus, sendo Deus, esse Deus de toda história, Jesus se humilha à mais baixa posição. Então, Jesus é Deus que entra na história como um homem. Jesus se faz um ser humano pelo seu próprio poder, Jesus é todo-poderoso, sempre foi todo-poderoso como Filho de Deus. Pelo seu próprio poder, ele se humilha, se rebaixa e se torna um ser humano como nós. Criaturas pequenininhas, como a gente é. E ao mesmo tempo que Jesus assume essa posição, cara, ele assume a posição de passar mal igual você passou ontem. Beleza? Teve uma galera aqui que, vomitou. Teve, todo tipo de complicação que eu não vou mencionar. Sentiu dor. Jesus, da mesma forma, sentiu dor. Jesus teve todo tipo de complicação que eu não vou mencionar. Jesus vomitou em algum momento da vida dele, comeu alguma coisa que fez mal, estragada. Jesus precisou ser acolhido pelos braços da sua mãezinha. Então, cara, Jesus se rebaixa.
Mas o que é mais interessante disso tudo, cara, olha só, se Jesus tivesse rebaixado e tivesse nascido como um imperador, isso já era um grande rebaixamento, entende? Aqui a gente está no Império Romano, se Jesus fosse o César desse tempo, então Jesus nasce para ser o imperador desse reino aqui. Isso é totalmente terrível e miserável para ele. A glória de Jesus está acima da glória de qualquer reino. Jesus viu o universo se formar. Jesus conhece todas as galáxias. Jesus tem mais poder do que qualquer bomba nuclear, atômica, de hidrogênio ou qualquer outro tipo de bomba que exista. Jesus é mais poderoso do que isso tudo. Ao passo que Jesus nasce como um ser humano, ele se humilha e, mais ainda, ele, como ser humano, se coloca na mais baixa posição. Essa aqui é a parada, meus irmãos. Olha só, no mundo dominado por esse império aqui, o maior rebaixamento que existia era ser morto, crucificado. Era o maior rebaixamento que existia. Só os assassinos, os piores de todos, os estupradores, era gente que poderia ser crucificada. Pensa na pessoa mais monstruosa de todas. Essa pessoa ia para a cruz. Pior, vou te dar um outro exemplo. Esse negócio era tão sério que um cidadão romano, por exemplo, ele nascia com o direito de não ser crucificado. Então, olha só, ele tinha essa garantia. Quando um cidadão romano nascia e ele recebia o título de cidadão romano, entre muitos direitos que ele tinha, até a votar, entre todos os direitos tinha uma cláusula que dizia assim, ó, essa pessoa não pode ser crucificada, porque isso era o maior grau de humilhação. Na região que Jesus vivia, existia um ritual ainda mais perverso. E só acontecia ali na Judéia, que era o seguinte: se alguém daquele povo fosse crucificado, tinha que carregar a cruz até o lugar da crucificação. Isso não acontecia em nenhum outro lugar do Império Romano. Então, saca só. Primeiro, todo cidadão romano não era crucificado. Os outros poderiam ser. Beleza? Dos que poderiam ser crucificados, só a galerinha que nascia nessa região de Jesus tinha a obrigação de carregar a cruz até o lugar da crucificação, para sofrer uma humilhação maior, para sofrer mais dores, para ser cuspido pelo povo. Isaías, quando vai descrever essa cena para a gente em Isaías 53, ele vai dizer que Jesus é o mais desprezado de todos os homens. Você já foi desprezado alguma vez? Alguém já te disse um não na sua cara? Já disse que você não presta? Já disse que você não serve? Você já foi o último a ser escolhido para, sei lá, jogar qualquer coisinha aí? Eu já fui várias vezes. Não sei porquê, eu era tão bom fazendo as coisas. Cara, vamos escolher o time, tirar o time aqui. Eu e você, fulano, fulano, fulano. E eu tô assim, ó. E nada, meu irmão. Por último, aí tipo assim, quando você é o último a ser tirado, a pessoa nem fala seu nome. Você já é o último mesmo? Ah, beleza. Aí faz assim para você. Pô, nem disse seu nome. Falou João, Maria, pô, Antônio. E Clóvis era o último a ser escolhido. Você já foi rejeitado por alguém? Pô, vou falar uma parte difícil agora. Seu coração vai ficar acelerado. Beleza? Um menino, uma menina já falou assim, não, eu passo a vez, vai orar com outra pessoa, vai fazer propósito com outro, que, pô, deixa, é melhor a gente ser amigo. Já ouviu isso? Já levou um não na sua cara? Já? Cara, já se sentiu humilhado e rejeitado? Agora, pior, você já foi rejeitado pela sua família? Né? Um pai, uma mãe te rejeitar? Cara, já contei essa história, infelizmente vou repetir. Pô, eu tive a desonra do meu próprio pai não querer ir ao meu casamento. Me casei, tudo direitinho. E, pô, eu sendo crente e tudo mais.
e a primeira namorada que eu tive, graças a Deus, a menina que eu conheci na escola hoje é minha esposa e tal. E meu pai recebeu o convite do meu casamento e não foi. Ele não estava doente, ele não estava com nada, ele podia ter ido. Eu me casei, sem brincadeira, a menos de 1 quilômetro da casa do meu pai. Ele podia ter ido a pé, se ele quisesse. E ele simplesmente não foi. Você sabe o que é ser humilhado? Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus foi o mais desprezado de todos os homens. O mais desprezado de todos. Eu fui desprezado por uma pessoa. Jesus foi desprezado por todos. Por todos. Jesus sabe o que é ser humilhado. Antes da crucificação, na semana da crucificação, na quinta-feira da crucificação, ali na sexta, dia seguinte, Jesus coloca uma toalha em volta da cintura, como um escravo. Só os escravos faziam esse tipo de serviço. E os piores escravos faziam esse tipo de serviço. Um escravo numa casa, um escravo estrangeiro, tinha o papel de limpar os pés das pessoas que vinham da rua. Era o pior serviço que tinha para fazer dentro de uma casa. E aí, esse escravo, por ser estrangeiro, ele era humilhado, ele colocava uma toalha em volta da cintura, pegava uma bacia e lavava, se ajoelhava diante dos seus senhores, lavava os pés daqueles senhores ali. Jesus, na quinta-feira, coloca uma toalha em volta da cintura, pega uma bacia, se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Jesus se rebaixa à pior posição de todas para que a gente pudesse ser resgatado. Pensa em Isaías 6, uma música que a gente vai ensinar aí daqui a pouco. Isaías capítulo 6, pô, Isaías vê a Deus, Isaías fica achando que vai morrer. Isaías fica muito mal. Jesus é visto pelas pessoas e desprezado, cuspido pelas pessoas. Como que alguém se colocaria diante de Deus dessa maneira? O Todo-Poderoso se faz fraco para que a gente pudesse receber da sua glória e da sua força hoje. Jesus esteve sozinho para que eu e você nunca mais estivéssemos sós. Agora a gente pode ser chamado de filho de Deus. É isso que o texto está querendo dizer para a gente. Por isso que a gente canta isso como um grande louvor. Por isso que esse louvor faz todo sentido para a gente. Por quê? Porque Jesus se rebaixou para que a gente pudesse agora ter essa posição que seria inalcançável. Pensa, o cara mais rico do mundo, Elon Musk, esse cara não pode comprar esse status que você recebe hoje de filho de Deus. Todo o dinheiro do mundo não compra essa parada. Hoje Deus olha para você, o Deus Todo-Poderoso, olha para você, o Deus Criador de todas as coisas, olha para você e te chama de filho amado através daquilo que Jesus Cristo fez. Dinheiro no mundo pode comprar isso. Não seria possível a gente alcançar isso, mas pelas obras de Jesus, nós fomos encontrados e salvos. Aleluia. Segunda lição que esse texto traz para a gente, que Cristo é glorioso. Cristo é glorioso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é totalmente glorioso, ele é eterno, ele é o Filho de Deus eterno, o Filho de Deus que criou todas as coisas. Lembra daquela outra também que a gente canta, né? No lugar que criou, foi entregue à morte, mesmo você sendo a luz. O que essa parte da música está querendo dizer para a gente? Jesus é o Criador de todas as coisas, até do Monte Calvário, do lugar lá em que a cruz dele foi fincada e ele foi pregado naquela cruz.
Você acredita nisso? Jesus criou aquele monte para que ele fosse crucificado. Jesus criou a madeira, a árvore, que deu a madeira para que a cruz fosse construída. Jesus criou as pessoas que o pregariam na cruz. Jesus criou o cara que ia açoitar ele na cruz. Jesus criou Herodes. Jesus criou Pilatos. Jesus criou os seus discípulos que o abandonariam. Jesus é glorioso. Ele esteve presente no primeiro casamento de todos, lá em Gênesis capítulo 2. Ele estará presente no último casamento de todos, em Apocalipse capítulo 19 e 20. Jesus é o alfa e o ômega, que são as letrinhas primeira e última gregas. Significa que ele é para sempre, ele é eterno, ele é o criador de todas as coisas, tudo tem começo e fim nele, em Jesus Cristo. Jesus vai destruir Satanás com um sopro. Isso diz o livro de Apocalipse. Jesus é tão poderoso. Tão poderoso. Perceba, Satanás é poderoso. Satanás arrastou 1/3 do céu consigo. Imagina só, gente. Cara, os anjos que conheciam a Deus, 1/3 dos anjos caíram no engodo de Satanás, na mentira de Satanás. Como é que a gente, sem ler a Bíblia, não vai cair na mentira de Satanás? Os anjos que viam a Deus face a face. Não viam, né? Tava com asa no olho para não ver. É o que diz o texto, né? Ninguém pode ver a Deus, tal. Não vai ser destruído, mas estavam na presença de Deus. Irmãos, Jesus vai superar Satanás com um sopro, tão poderoso que ele é. Terceira e última lição desse texto: diante de Cristo, cujo nome está acima de todos, que é o tema do retiro, acima de todo nome, diante de Cristo, cujo nome está acima de todos, todos vão se curvar. Saca só, todo mundo vai se ajoelhar diante de Jesus. E olha o que o texto diz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pensa nas pessoas do passado importantes. Sei lá, cara, pessoas, né, que colocaram seu nome na história de modo bom ou ruim. Lembra de alguém aí? César. Lembra de outro aí? O faraó do Egito. Ramsés. Lembra de outro? Xerxes. Lembra de Hitler. Lembra de qualquer cara desse. Esses caras vão se ajoelhar. É isso que a Bíblia está dizendo. Todo joelho vai se dobrar. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Pensa em pessoas importantes hoje. Donald Trump, Biden, Kamala Harris ou qualquer pessoa. Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un. Esqueci o resto. Lula, Bolsonaro, esses caras vão se ajoelhar diante de Jesus. Pensa nas pessoas que serão poderosas no futuro, vão se ajoelhar também. Mas o texto diz que não somente na terra e debaixo da terra, tipo assim, quem viveu e quem morreu, mas nos céus também. Nos céus significa que todos os seres celestes se ajoelharão diante de Jesus Cristo, todos. Os demônios vão se ajoelhar diante de Jesus no último dia. Satanás vai ser dobrado e vai se ajoelhar diante de Jesus no último dia. Toda língua vai dizer, toda língua, de Herodes a Hitler, a Satanás, todos eles vão dizer, Jesus é Senhor.
serão obrigados a declarar que Jesus é Senhor. O que você está esperando para fazer isso? Como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Aproxime-se. Então, primeira aplicação. Aproxime-se de Jesus de modo apropriado. Galera, a gente pode dormir na presença de Jesus. A gente pode, estar totalmente relaxado. A gente pode se colocar dessa maneira. Mas o que a Bíblia diz é que aqueles que não se ajoelharam antes vão se ajoelhar no último dia para serem condenados. Então, saca só, enquanto a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de entregar a nossa vida a Jesus do modo correto. E o modo correto é a gente se humilhar diante dele, se curvar. É isso que significa que o nome está acima de todos. O nome acima de todos é que todos os outros estão abaixo desse nome. Sabe qual é o nome mais glorioso hoje? Jesus. É o nome mais glorioso hoje. Tem gente que vai tatuar Javé aí no braço, Jeová, Yavé, Yehua, Yehua, qualquer outra tradução aí do nome que você queira. Mas o nome mais poderoso que existe é Jesus. As testemunhas de Jeová estão preocupadas com o nome Jeová. E ficam assim, poxa, mas o nome Jeová... Não. O texto está dizendo aqui, o nome que está acima de todos é o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Para que a gente se aproxime de Jesus, o apóstolo Paulo está querendo dizer isso para a gente. Olha, sigam o modo como Jesus fez. Qual o modo que a gente vai viver se humilhando? Qual é a posição que você acha que é a sua? Você precisa se colocar numa posição abaixo. Sabe o que é humilhação? Sabe o que é humildade? É você se colocar numa posição abaixo daquela que você considera sendo sua. O melhor lugar não é o seu. A melhor posição não é a sua. Quem tem preferência não é você. É assim que a gente tem que encarar as coisas diante de Deus. Então, quem tem prioridade aqui? Qualquer pessoa menos eu. Quem tem preferência aqui? Qualquer pessoa menos eu. É assim, a gente precisa se colocar por último. Principalmente diante do povo de Deus. Cara, pensa assim, alguém que seja agradável para você trocar uma ideia. Tem seus amigos aí, tem vários. Certamente você está sentado do lado da pessoa que você gosta. Tirando você, que não está sentado do lado de ninguém. Isso, o cara tá pela fé ali do lado de Jesus. Eu estava ali pertinho, né? Vou sentar aí do seu lado, então. A gente sempre senta do lado da pessoa que a gente gosta, galera. Que isso. Quem não gosta do Danny Boy aí, que isso? Galera, a gente sempre senta do lado da pessoa que a gente gosta. A gente sempre troca ideia com a pessoa que a gente gosta. Mas sabe o que Jesus está dizendo pra gente? Que a gente tem que sentar do lado da pessoa que a gente acha que não merece a nossa companhia. Que a gente tem que sentar do lado e trocar ideia com a pessoa que a gente acha que não merece estar do nosso lado. Porque isso é uma forma de você se rebaixar. Qual pessoa aqui que você julga menos importante? Não deveria julgar ninguém. Mas qual pessoa aqui que você julga menos importante? É com essa pessoa que você precisa conviver. É com essa pessoa que você precisa trocar as coisas, doar, ceder, compartilhar. É assim no reino de Deus. Porque Jesus ensina a gente que a humildade, ela precede a glória. Jesus disse isso, os humilhados serão exaltados. Quando vocês forem no banquete, Jesus fala isso para vocês, quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, o que vocês têm que fazer? Escolher os piores lugares. Jesus fala isso para os seus discípulos. Quando alguém oferecer uma parada para você, você aceita. Jesus fala isso. Quando te oferecerem comida, você aceita.
quando te oferecerem sustento, você aceita. Por quê? Porque isso trata do nosso próprio coração. E Jesus ainda fala para os discípulos assim, ó, quando vocês forem evangelizar, vão sem nada. Por que a gente vai sem nada? Eu podia levar as coisas que eu tenho, porque eu tenho como me sustentar, me garantir, isso é muito melhor. Mas não, Jesus quer que eu seja dependente dele e me humilhe diante dele. Você já reparou que quando você está com a vida prejudicada, é nessa hora que você se humilha? Quando a gente está doente, sentindo dor, achando que a gente não vai para o upcamp, para no hospital. Não é isso? Pô, quando a galera encosta na gente aí, machuca o nosso rostinho e a gente fica assim, né? Tô falando de pessoas aí. Beleza. Pô, quando a gente vomita e fica malzão, igual vocês vomitaram aí, várias pessoas vomitaram umas nas outras, ficou aquele negócio horrível, filme de terror. Cara, é nessa hora que a gente busca. Então, se humilhe, busque. Essa é a posição correta. Por fim, curve-se agora. Última aplicação. Curve-se agora ou será curvado quando não houver mais tempo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é simples. A história é essa. Quem se humilha diante de Jesus hoje vai ser exaltado, os humilhados serão exaltados. Só que os que se exaltam serão humilhados. É isso que a Bíblia vai dizer. E a história vai ser contada nesse princípio. Então, quem se humilha hoje diante de Jesus vai reinar com ele para sempre. E quem não quiser se humilhar diante de Jesus vai ser destruído no final, levado para o inferno e acabou. E a palavra de Deus é clara nesse sentido. A gente pode achar isso duro, mas isso é a verdade. E você está tendo a oportunidade de ouvir a verdade enquanto há tempo. Humilhe-se diante de Jesus, você vai ser exaltado. Não quero me humilhar diante de Jesus. Então, você está se exaltando. Lá na frente você vai ter que se curvar, mas vai ser num dia ruim. No último dia, todo mundo vai se ajoelhar e todo mundo vai dizer que Jesus é Senhor. Preste atenção. No último dia, todos nós vamos nos ajoelhar. Quando Jesus voltar, todos nós vamos nos ajoelhar e todos nós vamos dizer que Jesus é Senhor. Só que alguns vão dizer glorificando a Deus e outros vão dizer totalmente entristecidos, porque vão ficar separados da glória de Deus. É hora da gente decidir a nossa história, a nossa vida, que a gente escolha o nome que está acima de todos. Amém? Galera, vou fazer uma oração, aí vou pedir para os líderes se levantarem aí para a gente poder dividir as células. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é santa e maravilhosa. Ajuda a gente, Senhor, a estar atento ao teu evangelho, compartilhar, abrir o coração, quebra barreiras. Ajuda a gente nas células, Senhor, por favor. É o que a gente te pede em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos. Amém.